Olá pessoal, vou contar um pouco para vocês sobre a lenda da Torre de Hanoi. A Torre de Hanoi é um jogo criado em 1882 pelo matemático francês Édouard Lucas. Foi baseado em uma lenda hindu, a qual falava de um templo em Benares, cidade santa da Índia, onde existia uma torre sagrada do brahmanismo, cuja função era melhorar a disciplina mental dos jovens monges. De acordo com a lenda, no grande templo de Benares, debaixo da cúpula que marca o centro do mundo, há uma placa de bronze sobre a qual estão fixadas 3 hastes de diamante. Em uma dessas hastes, o deus Brahma, no momento da criação do mundo, colocou 64 discos de ouro puro, de forma que o disco maior ficasse sobre a placa de bronze e os outros decrescendo até chegar ao topo. A missão dada aos monges foi que eles transferissem a torre de uma haste para outra, utilizando a terceira como auxiliar, seguindo as seguintes regras: movendo apenas um disco por vez e nunca colocar o disco maior em cima de um menor. Os monges deveriam trabalhar com eficiência noite e dia, e quando terminassem o trabalho, o templo seria transformado em pó e o mundo acabaria. Boa noite. Antes de começar a indução em si, eu vou fazer uma breve introdução do nosso assunto, que é a Torre de Hanoi, que é essa aqui. Eu vou começar mostrando com 2 pinos como é que funciona. A intenção do jogo é que tu troque todos os pinos de lugar com um movimento por vez, mantendo sempre a peça menor embaixo. Então, com 2 pinos, como é que a gente faz? Vou contar os movimentos para vocês verem como é que funciona. 1, 2, 3. Eu tirei desse pino aqui e passei para esse. A menor sempre em cima ou em outro pino. O que importa é que nunca pode ter uma peça menor embaixo da outra. E passei para o outro pino com a maior embaixo. Esses são com 2 discos. Agora com 3 discos. Eu vou voltar para esse pino aqui. Ou vir para esse pino, como eu preferir. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, com 2 pinos, o número mínimo de movimentos são 3, e com 3 pinos, o número mínimo de movimentos são 7. Esse é basicamente o jogo. Aí depois tem mais pecinhas. O meu, por exemplo, são 7 peças. Cada vez vai dificultando mais, porque tu tem que ir movendo mais peças. E sempre vai ter um número mínimo maior de jogadas, porque vão ter mais peças. Tu vai ter que trocar mais para conseguir trocar de... Agora a gente vai tentar descobrir qual o número mínimo de movimentos que a gente precisa fazer para solucionar a torre conforme o número de discos que a gente tenha. Como a nossa colega já mostrou, para um disco a gente precisa de apenas um movimento. Para 2 discos, 3 movimentos. E para 3 discos a gente precisa realizar 7 movimentos. A gente pode fazer o seguinte raciocínio. Independente de quantos discos a gente tenha, a gente vai precisar mover todos os discos menores para uma haste auxiliar, mover o disco maior para outra haste e novamente mover todos os discos menores agora para a haste que está o disco maior. Ou seja, o disco maior a gente vai movimentar apenas uma vez, mas a gente vai precisar fazer 2 vezes todos os movimentos para os discos menores. A gente vai chamar de Xn a quantidade mínima de movimentos para resolver a torre com n discos. De acordo com a ideia anterior, a gente tem que x de n vai ser movimentar então todos os discos menores, movimentar o disco maior e movimentar novamente todos os discos menores. Ou seja, 2 vezes os movimentos para todos os discos menores e apenas um movimento para o disco maior. Agora a gente vai aplicar essa fórmula para algumas quantidades de n. Para um disco, então, a gente precisa de um movimento. Para 2 discos, 3. Para 3 discos, 7. Para 4, 15. E para 5 discos, a gente precisa de 31 movimentos. A gente organizou essas informações numa tabela para ficar mais fácil de visualizar, que enquanto os números de discos aumentam de 1 em 1, a quantidade de movimentos aumenta de forma bem mais acentuada.
Mas existe um padrão nesse aumento da quantidade de movimentos. Por exemplo, de 1 para 2 discos, a quantidade de movimentos aumenta em 2. De 2 para 3 discos, aumenta em 4. Depois em 8, depois em 16. Com isso, a gente nota que os números somados na quantidade de movimentos são do tipo 2 na n. E assim, a gente consegue chegar na fórmula onde o número mínimo de movimentos pode ser dado por x de n, que é igual ao número de movimentos, é igual a 2 na n menos 1, onde n é a quantidade de discos que a gente tem. Agora a gente vai provar essa fórmula por indução. Primeiro a gente vai fazer a base de indução, vai provar que vale para n igual a 1. Substituindo n por 1 na fórmula, a gente chega no resultado de que sim, para um disco a gente realiza apenas um movimento. Agora, a gente vai assumir que a fórmula vale para n e vai provar que vale para n mais 1. Para isso, a gente vai retomar essa fórmula aqui, aquela ideia de que o disco maior é movimentado apenas uma vez, enquanto os movimentos dos discos menores são feitos 2 vezes. Com essa última fórmula ali embaixo. Ou seja, a gente quer provar que x de n mais 1 é igual a 2 na n mais 1 menos 1. A gente vai utilizar a fórmula dos movimentos, então, e vai substituir n por n mais 1. Fazendo a substituição, a gente chega nesse ponto aqui. E fazendo os cálculos de dentro do parênteses, aquele mais 1 com o menos 1, a gente chega nesse ponto aqui. E agora, a gente vai substituir esse x de n por 2 na n menos 1, com a fórmula que a gente já havia mostrado mais para o começo da apresentação. Fazendo a substituição, a gente chega nesse ponto. E multiplicando 2 por tudo que está dentro do conchetes, a gente chega nessa etapa. E agora a gente vai fazer, então, 2 vezes 2 na n e o menos 2 com 1 mais 1, chegando nesse ponto aqui. E esse ponto é exatamente aquilo que a gente queria provar lá em cima. As fórmulas são exatamente iguais. E assim, então, a gente conseguiu provar por indução a fórmula que a gente queria.